meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, a sua família. Glórias a Deus. Estamos aqui para mais um programa Gotas de Refrigério. Este é um programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. E eu sou o pastor Rogério. Glórias a Deus. Nós vamos agora, meus irmãos, louvar ao Senhor com o ministério de louvor e adoração da nossa Igreja Canaã, e depois nós vamos voltar. Amém, queridos? Vamos louvar ao Senhor. Abra seu coração e adore a Deus neste momento. Deixe o Espírito Santo de Deus visitar a sua vida e depois nós voltamos para meditar na palavra do Senhor. Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração és o último e primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Deus de ti, ainda que seja dor, eu me amo a ti. Sempre hei de suplicar, mas
Glórias a Deus, meus irmãos. Como é bom, não é? Poder louvar ao Senhor, sentir a sua presença, estar em comunhão com Ele, iniciando o nosso dia, não é? Eu quero convidar que você abra a sua Bíblia aí comigo. Abra a sua Bíblia no iPad, no celular, no computador, ou a Bíblia impressa, melhor ainda, né? A Bíblia papel. Eu tenho a Bíblia no computador, no celular, mas eu gosto da minha Bíblia impressa. Não abro mão da minha Bíblia. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2, eu quero ler com você. Glórias a Deus. Vamos lá, acendendo a luz, né? Diz assim, Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte, assentou-se, aproximaram-se deles os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Nós vamos hoje meditar sobre bem-aventurados pobres de espírito, pobres de espírito. Meus irmãos, primeiro eu quero falar para você sobre o monte, né? Onde Jesus pregou o Sermão da Montanha. Nós, com as caravanas de Israel, já estivemos lá por várias vezes. É maravilhoso. É um lugar onde você se assenta, dependendo do lugar onde você está, você tem a visão, a vista do Mar da Galileia, né, o lago. É maravilhoso. É um lugar onde você para e você pensa nas palavras de Jesus. Parece que você vive aquilo, vivencia o que os discípulos, aquela multidão que ouvia Jesus, vivenciou naquele momento, naquele dia glorioso que Jesus falou, né? Então, meus irmãos, eu quero trazer à memória dos irmãos esse sermão que Jesus disse, das bem-aventuranças. Tradução de bem-aventurança, feliz, né? Feliz é o pobre de espírito. Por quê? Se você falar feliz é do pobre, não dá muito para entender isso, esta lógica, é meio controvérsia, né? Mas o pobre que Jesus estava falando não é um pobre de recursos, terrenos, de mantimento, um pobre que não pode adquirir o pão, uma veste, um calçado. O pobre que Jesus estava falando era um pobre de espírito. Quem é o pobre de espírito? Queridos, existem muitos pobres neste mundo que são arrogantes, são orgulhosos, prepotentes, olham as pessoas de cima para baixo, menosprezam os outros e são pobres. E tem muitos ricos neste mundo que são humildes, têm um coração aquebrantado, humilde, e você não diz que ele ou que ela é uma pessoa rica, né? Abastardo. Por quê? Porque tudo depende do que está lá no coração. Quem é então o pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua dependência de Deus, aquele que depende de Deus. Ele pode ser próspero, mas ele diz, não, tudo que eu tenho veio de Deus. Ele pode ser forte, ele pode ser importante, ele pode ser uma pessoa expressiva na comunidade, mas ele diz, não, eu sou alguma coisa pela bênção de Deus. Eu tenho alguma coisa pela bênção de Deus. Eu dependo de Deus. O pobre de espírito não é o pobre no sentido pejorativo, diminutivo. O pobre de espírito, queridos, é no sentido de ser dependente de Deus. Um exemplo disso está em Salmo 34, verso 6, palavras do rei Davi, palavras de um rei. Ele disse, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Então ele, o rei Davi, se colocou no lugar de um pobre que estava clamando a Deus. Mas que pobre é este que era um rei? Era um pobre necessitado de Deus, né? Ainda no Salmo 40, exemplificando o pobre de espírito, verso 17, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E ainda ele diz, tu és o meu auxílio, o meu libertador, não te detenhas, ó meu Deus, né?
Então, o rei deixou muito claro, Davi deixou muito claro que ele era pobre de espírito, ele era necessitado de Deus. Irmãos, quando o cristão perde esse sentimento de ser um pobre de espírito ou um necessitado, um dependente de Deus, quando ele perde isto, ele vai para o caminho do orgulho, da prepotência, da arrogância, nariz empinado, e ele acaba se distanciando de Deus, porque ele não precisa de Deus, ele é autossuficiente, ele dá conta de si mesmo, ele conquista as suas coisas no seu braço, na sua força, ele é tão importante que ele não precisa de mais ninguém. Ó, irmãos, não ser um pobre de espírito, não ser um dependente eterno de Deus, nos leva a pecar contra o Senhor. Então, eu quero deixar aqui para os irmãos que quanto mais dependente de Deus você for, mais feliz você vai ser. Quanto mais dependente de Deus eu for, mais feliz Deus vai me fazer. Olha, ele diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus irmãos, não é o arrogante que vai entrar no céu, não é o orgulhoso que vai entrar no céu, não é o prepotente que vai entrar no céu. E olha, eu quero trazer o céu para a terra agora. Eu quero dizer para você que o rei Davi, tomando como exemplo ainda o Salmo 34, Salmo 40, a oração do rei Davi, quando ele se declarou pobre e necessitado diante do Senhor, ele entrou no céu e a sua oração conseguiu a resposta de Deus, porque ele se colocou como um necessitado diante do Senhor. Então, queridos, eu quero dizer para você que quando você se coloca realmente como um necessitado na presença de Deus, como uma pessoa quebrantada, humilde na presença de Deus, você entra nos céus, você vira a chave da glória, você toca o trono, você alcança o Rei da Glória, e o Senhor, o Deus eterno, responde às suas orações, quando você é um pobre de espírito. Oh, irmãos, isto não é negativo não, isto é muito positivo, que sejamos pobres de espírito na presença do Senhor, para ganharmos o reino dos céus. Irmãos, que através da nossa pobreza de espírito, o reino dos céus desça para a terra, que o Senhor se manifeste através da minha vida, da sua vida, que o Senhor se manifeste nesse país, nesta cidade, na tua família, entre os teus queridos, no teu viver, que o Senhor se manifeste. Irmão, diga, aleluia, como disse João o Batista, convém que eu diminua, convém que eu suma, mas que ele cresça. O pobre de espírito fala, como disse João Batista, convém que eu diminua, mas que ele cresça. Glórias a Deus, irmãos, quanto mais a gente descer, mais ele cresce na nossa vida e na nossa história. Amém, queridos? E eu quero orar com você agora. Vamos orar para que o Senhor trabalhe em nossos corações e que sejamos pobres de espírito na presença do Senhor, mas rico na presença do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de amor, de graça e de misericórdia, estamos na Tua presença gloriosa neste momento, Senhor, e nós queremos, ó Pai, colocar a nossa vida diante do Teu altar, declarando a nossa total dependência do Senhor, que sem o Senhor nós não somos nada, não somos ninguém, não fazemos nada, não conseguimos nada, nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Ó Deus, toma nossas vidas nas tuas mãos, nos ajuda, nos socorre, nos proteja. Estende a tua mão de Deus sobre nós, sobre a tua igreja, sobre os nossos lares, nossa família, sobre o nosso país. Pai, nós falamos a ti agora, como disse o rei Davi, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Oh, clamou este pobre, o Senhor ouviu e o livrou das suas angústias. Pai, aqui estamos, ó Pai, na nossa pobreza de espírito, na nossa carência, na nossa humildade e necessidade, na nossa pequenez diante do Senhor, pedindo, clamando pela tua graça e a tua misericórdia, que venha sobre nós o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Louvado seja o teu nome para sempre. Nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, aquele que vive e que reina
para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, queridos? Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe e que nós consigamos ser um pobre de espírito na presença do nosso Deus. Na verdade, aquele que conseguir ser um pobre de espírito na presença de Deus é um rico no reino espiritual. Amém? Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Fique na paz do Senhor Jesus.